Imagine um exército imenso, 185 mil soldados, todos armados e prontos para a guerra. Um exército que causaria medo no coração de qualquer nação. E agora, imagine um único anjo, um ser celestial, capaz de derrotar todos eles em uma única noite. Em um momento, o que parecia ser uma vitória certa, tornou-se um pesadelo. Estamos no antigo reino de Judá, durante o reinado de Ezequias. A Bíblia nos conta em 2 Reis 18, 13 a 17, que no 14º ano do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e tomou-as. Então, Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Assíria, em Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim. Tudo o que me impuseres, eu o suportarei. O temido império assírio estava à porta de Jerusalém e o fim parecia inevitável. Frente a essa situação desesperadora, a população de Jerusalém encontrava-se temerosa e ansiosa. As ruas, antes vibrantes e cheias de vida, agora eram preenchidas com murmúrios de preocupação. As famílias se reuniam para orar, pedindo proteção e misericórdia. O peso da ameaça assíria era palpável e o desespero parecia se instalar no coração de todos. Ezequias, no entanto, mostrou-se um líder firme e devoto. Ele sabia que, diante da imensa adversidade, a única saída era buscar refúgio no Senhor. Ao invés de se render ao medo, ele buscou conselho divino e orientação. Reuniu os líderes e o povo para orar e jejuar, reforçando a fé do povo e lembrando-os das maravilhas que Deus já havia realizado por eles no passado. Mas Senaqueribe, confiante em sua força e números, zombou do Deus de Israel. Ele enviou cartas e mensageiros para intimidar e escarnecer do povo, questionando a capacidade de Deus em salvá-los. 2 Reis 18, 28 a 35. Essas palavras de blasfêmia ressoavam nas muralhas da cidade, tentando minar a fé e a esperança dos israelitas. No entanto, a resposta de Deus não tardaria. Diante da arrogância assíria e da fé inabalável de Ezequias e seu povo, o Senhor estava prestes a mostrar seu poder e majestade de uma maneira que jamais seria esquecida. E o destino do grande exército assírio estava selado, não pelas mãos dos homens, mas pela intervenção divina. E, no auge dessa desesperança, algo extraordinário aconteceu. Em 2 Reis 19, 35, a Bíblia declara: E aconteceu naquela mesma noite que o anjo do Senhor saiu e feriu no arraial dos assírios 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Ao nascer do sol, um silêncio profundo dominava o acampamento assírio. O que antes era um cenário de triunfo e orgulho, transformou-se em um vasto campo de morte e desolação. Não havia gritos de guerra, nem o ruído de armaduras. Apenas o vento sussurrava entre as tendas e os estandartes dos assírios que antes tremulavam com orgulho, agora estavam inertes. Os habitantes de Jerusalém, que se preparavam para o pior, ao perceberem o que havia ocorrido, foram tomados por uma mistura de espanto e alívio. As muralhas que esperavam ser testemunhas de uma invasão, agora presenciavam o milagre da proteção divina. Templos e casas se enchiam de cânticos e louvores, e o nome do Senhor era exaltado em toda a Judá. Senaqueribe, que havia se gabado de suas conquistas e desafiado o Deus vivo, foi forçado a recuar em humilhação. Ele voltou para Nínive, sua capital, onde encontrou seu próprio fim nas mãos de seus filhos. 2 Reis 19, 36 a 37. A cidade que parecia condenada a ser conquistada, acordou com a visão de uma vitória milagrosa. Não foi o poder de um grande exército, nem a estratégia de um general brilhante que salvou Jerusalém. Foi o poder de um anjo, um único anjo, enviado por Deus para proteger seu povo. As ruas de Jerusalém, que antes ecoavam com murmúrios de temor e ansiedade, agora eram palco de celebração e gratidão.
As crianças, que não compreendiam totalmente a magnitude do perigo que havia rondado a cidade, brincavam e corriam, enquanto os mais velhos compartilhavam histórias e testemunhos, revivendo os grandes feitos do passado e acrescentando este novo capítulo à rica tapeçaria da história de Israel. Os sacerdotes no templo intensificaram suas orações e ofertas, transformando o lugar santo em um fervilhar de adoração. O som dos chofares ressoou pelas colinas, proclamando a intervenção divina. Famílias inteiras se reuniram, unindo-se em gratidão, enquanto os levitas entoavam cânticos de louvor que contavam a história daquela noite miraculosa. A cidade, que parecia condenada a ser conquistada, acordou com a visão de uma vitória milagrosa. Não foi o poder de um grande exército, nem a estratégia de um general brilhante que salvou Jerusalém. Foi o poder de um anjo, um único anjo, enviado por Deus para proteger seu povo. Ezequias recebeu conforto divino através das palavras do profeta Isaías, conforme registrado em 2 Reis 19, 20 a 34. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: ouvi a oração que me fizeste a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. E o Senhor prometeu: porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. A alegria e o alívio inundaram o coração do povo de Judá. Eles haviam testemunhado o poder inimaginável de Deus e a proteção que ele providenciou. A Bíblia não especifica o nome ou a identidade exata do anjo que feriu o exército assírio em 2 Reis 19, 35. Ele é simplesmente descrito como o anjo do Senhor. Ao longo das Escrituras, o anjo do Senhor aparece em várias ocasiões, e em algumas dessas aparições é interpretado por teólogos e estudiosos como uma manifestação teofânica, ou seja, uma manifestação direta de Deus. Em alguns casos, o anjo do Senhor fala e age com autoridade divina, levando alguns a especularem se ele poderia ser uma manifestação pré-encarnada de Jesus Cristo. Por outro lado, em outras ocasiões, o anjo do Senhor parece operar como um mensageiro divino distinto de Deus. No entanto, quando se trata do evento específico em 2 Reis 19, 35, a Bíblia não oferece detalhes adicionais sobre a identidade do anjo ou sua natureza específica. O foco principal dessa história é a ação poderosa e soberana de Deus em defesa de Jerusalém e a demonstração de seu poder contra os inimigos de seu povo. Independentemente da identidade específica do anjo, o ponto central é que foi Deus quem interveio milagrosamente para salvar seu povo. Esta história é um lembrete eterno para todos nós. Nas situações mais sombrias, quando tudo parece perdido, devemos lembrar do poder divino e confiar que, se estivermos com Deus, nenhum mal prevalecerá contra nós. E não importa o tamanho do desafio ou a força do adversário, com Deus ao nosso lado, a vitória é certa.